A gente saiu dele voltando. Quinta-feira, a gente deu uma volta no Instagram e você falou assim, Braulio, guarda um texto para mim que eu quero falar ele na terça-feira, que é esse aqui, ó. É essa cartelona bonita aqui, tá escrito, né? Só o amor mantém a nossa cognitividade intacta. Aí você falou, eu quero falar sobre isso. Então tá aí, Caio. É a sua vez, Caio Fábio. Na realidade, eu já falei sobre isso trilhões de vezes. Mesmo. Se você entrar aí no portal do Caio Fábio e você escrever cognitividade, você vai ver que eu falo de algumas coisas em relação à cognitividade. Por exemplo, a amargura, como ela distorce a nossa capacidade cognitiva. Cognitividade, 18 registros. Dá para ver quais são? Cognitivo, claro. Aqui, ó. O primeiro deles está aí. Já dá para você dar uma olhada aí. Tem o toque, porque Jesus não me cura, estudante de psicologia. Não é. Eu queria. Esse texto aqui, ó, é sensacional. Esse texto aqui, ó. Estudante, meu Deus do céu. Isso aqui é uma obra-prima, galera. Vai lá. Desculpa, Caio, te interromper, mas é porque eu me entusiasmei com esse texto aqui. Amém. Esse outro aqui que tem, Caio, o que você quis dizer com saturação cognitiva? E qual a diferença de intoxicação cognitiva? E tem mais aí tem na doença do véu eu falo sobre como o ódio tira toda a possibilidade cognitiva. A religião bloqueia o bloqueio cognitivo e o preconceito estrutural. E aí tem outras coisas que você pode achar. Tem sobre amargura e bloqueio cognitivo, existe preguiça cognitiva. É uma pergunta para você checar a resposta. Evolução da pandemia, saturação cognitiva, negação e fuga da liberdade. Jesus é o vértice cognitivo de todas as coisas existentes. Olhe a partir dele. Oh, que coisa importante. Sobe mais um pouco, por favor, Braulinho. Jesus, a construção de parábolas e a resistência cognitiva. O país está em saturação cognitiva. Os crentes, o cigarro e o padrão cognitivo de coar o mosquito e engolir o camelo. Preconceito, traumas e bloqueios. Bloqueio cognitivo. Porque você não compreende a minha linguagem. Que mais? Aí temos saturação cognitiva, Marcos 8, saturação cognitiva, papo de graça, é o mesmo? Não, é outro tipo. É o mesmo. A diferença é que o Marcos 8 é só a sua pregação e o papo de graça é o papo inteiro. Tá. Todos de 7 de abril desse ano. Certo. Então, essa pergunta, por que o amor, sem o amor, a gente perde o equilíbrio cognitivo? A resposta me parece muito básica. Primeiro, a gente tem que entender o que é amor. Eu vejo nos programas de televisão, nas séries e tudo mais, a palavra amor sendo usada da maneira mais esdrúxula e mais distante possível do significado de amor. Amor, cada vez mais, é tesão, é paixão, cheia de posse, é vontade de comer, de engolir, de possuir, é descontrole, é loucura. Ou seja, amor foi reduzido a eros. E eros patologizado, eros adoecido, eros exacerbado,
Eros em estado absolutamente exagerado, que projeta frequentemente a pessoa para uma situação de exclusividade, de obsessão naquele tema e, portanto, nas emoções que ele traz, nos pensamentos, nas buscas, na sofreguidão enlouquecida com a qual a pessoa existe nesse estado. É nesse estado que as pessoas mais matam, é nesse estado que as pessoas mais machucam, mais abusivas se tornam, é nesse estado aparentemente validado pelo amor que eles quebram a cara um do outro, que quebram braço, perna, que se machucam, que traem, dizem: eu amo tanto esse desgraçado, ele foi me trair, ele vai ver o chifre que eu vou botar nele, nesse canalha. Aí vai lá, dá para o melhor amigo dele, ou então pega uma prima dela que vive dando mole, aí ele vai lá e pimba na xuxinha, raiva, tudo isso em nome de amor. Em nome de amor, amor próprio também. Eu vejo cada vez mais, não é? Os homens, eu já digo isso há décadas, mas cada vez mais os homens se tornaram indefiníveis. Eu não sei mais quem são os homens. Estou procurando o homem, não encontro. Encontro uns machinhos viados, encontro uns babacas arrogantes, encontro uns canalhas ricos, encontro uns complexados raivosos e bons de briga, encontro uns mal-educados, uns mijões que não conseguem se levantar para ir ao banheiro sem usar a pior palavra para definir o que vão fazer. Oh, minha mulher, vou ali dar uma cagada, viu? E aí tem gente que pensa que isso é homem. Isso aí é um gorila falante, é um orangotango, é um idiota que fica aí só gritando, berrando, dando ordem: traz isso para mim, expulsa filho. É um idiota. E que diz que machuca a mulher porque ela é dele. E ele só diz que ela é dele em nome de amá-la. Não, ninguém praticamente sabe mais o que é amor. Esse amor que quer, que deseja, que pega, que cobiça, que quer devorar, quer possuir, não é amor. O amor é a antítese disso aí. Isso aí a gente não precisa amar para sentir nada disso, não. Os hormônios se encarregam de fazer isso. E boas transadas geram aquele famoso amor de fica. Aquele amor de fica. É o amor que modifica. Que modifica das galáxias. Modifica das galáxias. É aquele amor de fica das galáxias, que também tem muita gente que sofre disso. Meu Deus, da Terra. Isso aí dá mais em mulher do que em homem. O homem sempre acha que tem muita bolsa para encontrar, mas mulher, meu Deus, o que farei sem aquele pirulito? Então, chamam isso de amor. Aí fazem barraquice, se invadem a casa dos outros, baixarias, chamam a amante do cara para briga, ou a amante vai e invade a família dele, tudo isso é em nome de amor, cara. Se você for ali na Papuda, você vai ver a quantidade de gente que está presa ali por amor. Por amor, cara, Fábio? Por amor. Eu amava tanto que matei ela. Isso. Meu problema foi esse, reverendo, eu morri de amor. Mas foi uma morte digna, ela que não valia nada. Então, amor. Eu vejo o pessoal usando a expressão amor todo dia, né? Coach.
coach está mandando um monte de coach, esses coach fajutos. Tem coach bom. Tem coach você bom. Conhece. Tem e coach tem bom. coach fajuto. Assim como tem alguns pastores bons e tem uma multidão de fajutos. É a mesma coisa. Então tem coach instalando o culto ao amor de si mesmo. Que é claro que eu preciso me amar para amar os outros. Mas eu só consigo me amar na mesma medida em que eu vou amando os outros. Não dá para eu me amar sem os outros. O amor por mim mesmo só se salva no amor ao próximo. Você entendeu? Quando eu amo o próximo, eu começo também a me amar, sem eu perceber. Isso. Passa por ali, né, Caio? O amor só por mim não produz o amor que me salva. O amor que me salva é aquele que cresce como o amor que se autopreserva, que se respeita, que se dignifica, porque descobriu cada vez mais a dignidade humana naquilo que oferece ao próximo. Ele vai tratando o próximo como ele quer ser tratado, e ele vai introjetando o significado de amor que começa nele como um conceito de bem, se transforma numa prática em benefício do próximo e se constrói como espigão de amor que vai crescendo em mim. Esse é um ciclo que nunca se fecha sem ser assim. E eu espero ter deixado isso bem claro. Amor tem a ver com dar. O amor de Deus é o amor que morreu. A morte na cruz é apenas uma expressão histórica para os humanos, para a civilização humana, de um arquétipo de explosão de amor, que gera a vida eterna, que gera perdão e salvação, que gera possibilidade de uma elevação para uma nova consciência, para uma regeneração, para um catapultamento para a dimensão sublime de Deus em mim. Isso é o que a cruz de Jesus revela, e é uma manifestação de algo que aparece na Escritura como um arquétipo, como uma construção de maneira imagética de um sacrifício que precedeu a criação de qualquer existência, de qualquer partícula, de qualquer ente mínimo, em qualquer que seja o estudo da ciência das coisas visíveis e invisíveis, porém ainda existentes. Antes que houvesse tudo isso, o cordeiro, que não é um cordeirinho branquinho, antes do Big Bang, sendo imolado, não, nem se suicidando, é só uma imagem antiga, primitiva, que percorreu, no mínimo, esses 12 mil anos de história da civilização humana mais lúcida, consciente, esse arquétipo do sacrifício, do sangue, do cordeiro que se imola, de algo que se dá em favor da vida, como sacrifício, como entrega, é um arquétipo presente e que é o eco do Big Bang que ninguém ouviu, do cordeiro que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes da criação do mundo. Antes a si mesmo se humilhou. Se humilhou. Morreu para dar vida e criou vida. É da morte do Cordeiro que todos os universos exploram. E ele manifestou isso, sendo Deus,
se deixando identificar como uma criatura humana, como um semelhante meu e seu, como o irmão dos humanos. E foi o ser obediente à consciência humana, à consciência divina. Nele, tudo que de Deus se pode conhecer foi revelado como expressão humana da imagem de Deus, do caráter de Deus, da vontade de Deus, dos homens uns para com os outros. Nele eu discerno quem e como Deus é. E nele eu discerno quem e como os homens e mulheres devem ser. Ele reflete Deus como um todo e reflete o ser humano como um todo. Sendo Deus, se fez homem e foi obediente até a morte. Morte de cruz, que criou vida. E a morte arquetípica, antes da fundação do universo, que criou o universo. É o amor que cria, o amor vai criando. Então, sem amor, não se cria nada saudável. Sem amor, não se entende nada, porque só o amor tira a paixão. A paixão não tem isenção. A posse não tem isenção. A vingança de se sentir prejudicado porque foi traído não tem isenção. Não há absolutamente nada que carregue isenção. Os dogmas não têm isenção, por isso são dogmas. Na realidade, Deus é amor, porque Deus só pode ser Deus se for amor. Porque um todo-poderoso sem amor é pior do que qualquer diabo que se possa conceber. Ele se torna o Deus dos crentes, que é um todo-poderoso que não ama ninguém, só ama quem dá dinheiro para ele. É um diabo. Sem amor, ninguém perdoa. Sem amor, não há nova chance. Sem amor, eu me amarguro tanto que não sobra imparcialidade para entender nada. Sem amor, não existe um mínimo possível de equilíbrio mental. Sem amor, eu perco toda a minha inteligência emocional. Sem amor, o que prevalece em mim é trauma, é fobia, é medo, é pânico, é angústia, é culpa. Sem amor, o que acontece em mim é distúrbio, é perturbação, é exagero, ou é eufemismo. Sem amor, eu perco proporções, eu perco dimensões, eu perco equivalências, eu perco justiça. Não há justiça sem amor. Justiça sem amor é justicismo legalista e perverso. Só no amor a justiça é justiça, porque só no amor a justiça é isenta para ser justiça. Sem amor, o que fica são pendores. É por isso que Paulo diz que não há nada pior do que a gente se entregar à nossa própria propensão mental reprovável, ou nos entregarmos às nossas concepções
mentais que são fruto apenas do encadeamento dos nossos sentimentos traumatizadores. Aí, quanto mais inteligente for a pessoa, mais encadeados são os seus traumas como argumento de raiva, de amargura, de vingança, de desprezo, de supremacismo, de racismo, seja lá o que seja. Só o amor nos salva do preconceito, do supremacismo, das ideologias que se arrogam a separar o joio do trigo. Sem amor, eu vou virando um diabo em nome de Deus. Sem amor, eu corro o risco de maltratar aqueles a quem Deus decidiu abraçar. Sem amor, eu jogo no inferno aqueles aos quais Deus está justamente falando do oposto no coração. Paulo diz que sem amor nada aproveitará. Bastava isso. Nada presta. Se eu falar em línguas aí, como sino batendo. Tchai, 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 tchai. Pena que eu não tenho nenhum sininho aqui. Tchim, 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 tchim. Só sino batendo. Aqui. Bate aí, Bruno. Não estou ouvindo. Não está dando para ouvir. Obrigado. Tá... Agora deu, Bruno. Ó. É isso? É. Só que isso multiplicado muitas vezes é o cara ali sem amor pregando, falando, doutrinando, sem amor. Nada aproveita. Cheio de ciúme do ministério do outro, do dom do outro, da fala do outro, das capacidades do outro, das competências do outro, da cultura do outro, da graça de Deus no outro. Ciúme, inveja. Desejo de ser o outro, cobiça. Eu queria sem amor. É um inferno, cara. Só o amor mantém a nossa cognitividade intacta. Sem amor, você pode ser psicólogo mais laureado, escritor mais fantasioso e romanticamente celebrado. Você pode ser o cientista mais extraordinariamente genial, mas sem amor, nada disso te aproveitará. Nada disso. Essas são as vaidades e os entretenimentos dos mamíferos terráqueos. Mas nada disso passa para a eternidade. Deus é amor, só amor. Amém. É matéria-prima para as construções eternas e para a saúde, sabe? Que nos Evangelhos e no Novo Testamento, cura significa, muitas vezes, a palavra cura, é, muitas vezes, literalmente, a palavra salvar, curar e salvar, no Evangelho são frequentemente sinônimos. A expressão salvação, mesmo quando ela é usada por Paulo, ela não é apenas uma coisa que remeta para uma doutrina sobre Cristo, não. É um desenvolvimento, é fazer crescer algo de Deus em nós. A salvação, ela é para se tornar um processo. E ela é para se tornar um processo de crescimento no amor, que viaja da fé mais básica até o amor mais sublime, como diz Pedro na segunda epístola dele, no capítulo 1. O que é diferente disso, gente? É só ler João
o Evangelho, a epístola, a primeira epístola de João toda, não tem mais o que comentar. Ali está tudo. Amor produz justiça, produz lucidez, luz, produz a isenção da verdade, produz a oração segundo a vontade de Deus, é a oração do amor. Produz a intercessão de amor pelo próximo, que anda caminhando errado, por idiotice ou ignorância, mas será objeto da graça divina, pela oração de amor com a qual você interceder por esse que anda nessa ignorância. No amor estão todas as pontes da reconciliação. E estão todas as decisões que trazem saúde mental, emocional, espiritual. Porque só o amor mantém a nossa cognitividade intacta.